Nesse vídeo abordaremos algumas funcionalidades do módulo NFCE, que é a sigla para Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. A gente vai começar pelo aplicativo de PDV, que é a sigla para ponto de vendas. Então a gente vai estar entrando aqui no módulo de notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos, NFCE, configurações PDV. Então esse módulo aqui ele permite que a gente cadastre os pontos de vendas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o PDV demonstração, que está vinculado a um usuário. A gente tem alguns campos que a gente consegue liberar para o usuário ou não, ou eles vêm parametrizados, ou a gente pode liberar para que o próprio usuário na hora preencha essa informação de descrição, CFOP, unidade, quantidade e valor unitário. Aqui a gente tem algumas permissões especiais, como deleção de item, que daí qualquer usuário pode deletar, por exemplo, ou solicitar senha, ou somente o usuário nível máximo. Mesmas opções para deleção da NFC inteira ou de concessão de desconto. Aqui na guia de preferências a gente consegue automatizar algumas etapas da emissão da nota fiscal, como após enviar e imprimir automaticamente a NFC, após a impressão fechar a janela de confirmação da NFC e após a confirmação limpar a tela. Normalmente é interessante deixar tudo marcado, que daí fica mais automático. Aqui na guia de impressoras a gente pode escolher o método de impressão, que é o modo Crystal, que é através da impressão do grid padrão, ou pelo Unidanf, que é o aplicativo externo que a gente utiliza para a impressão da nota de consumidor. Dá para escolher as duas formas, dependendo da maneira como o cliente deseja imprimir. É mais indicado usar o modo Crystal e outras pelo modo Unidanf. Aqui a gente pode também escolher uma porta de impressão padrão. Aqui os bytes por segundo também, os bits por segundo. Aqui um logotipo específico. Aqui, se for imprimir pelo modo Crystal, vincula um relatório, que é o nome do relatório que se encontra lá na nossa pasta do sistema. Depois aqui na parte de configurações eu consigo vincular uma tabela de preço padrão, uma série também. A busca padrão do pedido, se eu quero buscar pelo código do cliente, pelo nome do cliente ou o número do pedido. E aqui também tem as configurações do TEF. Se eu utilizo o TEF, eu posso vincular uma ID de terminal, uma configuração de cartão de crédito. E aqui eu tenho a opção também de duplicar. Quando eu quero duplicar um novo PDV, eu só clico aqui no botão e ele já me duplica de um para o outro. Agora vamos falar sobre o cadastro das séries da NFCE, que faz parte do módulo NFCE. A gente vai entrar aqui em notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos, NFCE, configurações, séries da NFCE, que é a nota fiscal de consumidor, para estar acessando essa janela. Então aqui, na verdade, a gente tem o cadastro das séries de nota fiscal de consumidor, onde eu posso cadastrar uma nova ou selecionar uma já existente. Selecionando a já existente, eu posso configurar algumas coisas, alguns parâmetros, como a descrição da série, a série XML. Isso não é indicado alterar, pois uma vez iniciada, a gente vai ter uma sequência de numeração. Aqui no último número da nota fiscal de consumidor é um parâmetro que não está ativo para editar ele fica assim travado. O número do documento que está vinculado na série, o tipo de documento. Aqui a gente tem a ID Token, que é um parâmetro que a gente busca através do ECAC do Rio Grande do Sul e vincula ali uma vez, teoricamente nunca mais precisa ser alterado. Aqui o ambiente, então normalmente é produção, né? Mas aqui a gente vai trabalhar em homologação para fazer alguns testes. A sigla do estado, onde vai ser emitido a nota fiscal, que no caso a gente é do Rio Grande do Sul. Se o cliente é do Rio Grande do Sul, a gente coloca esse parâmetro do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem o parâmetro de diretórios, onde vai salvar os arquivos de XML e PDFs gerados através da nota fiscal.
Aqui na guia inutilização, a gente consegue inutilizar números de nota fiscal de consumidor ou pesquisar as já inutilizadas. E aqui na guia de funcionalidades a gente tem duas opções, que é permitir faturar apenas pedidos reservados, ou seja, para quem trabalha com reserva, isso é muito importante, que daí obriga o pedido a estar reservado no estoque, e também permitir faturar apenas pedidos calculados. Para quem trabalha com o botão calcular do pedido, ele vai obrigar o pedido a estar com essa situação de calculado para conseguir faturar dentro desse módulo. Agora, vamos falar sobre mais uma aplicação do módulo NFCE, que são as configurações da NFCE, ou Nota Fiscal do Consumidor, podendo ser acessado em notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos, NFCE, configurações da NFCE. Então, essa tela aqui ela é baseada numa vinculação por uma série, que seria a série padrão, que a gente pode ter vinculada no configurador. A senha, a gente pode utilizar uma senha, né, que pode ser usada para algumas funções específicas, vai solicitar a senha de liberação. Aqui nas informações adicionais, a gente consegue vincular um CFOP padrão, vencimento padrão, para quando for emitir a nota fiscal de consumidor ficar mais automatizado, um banco padrão, cobrança padrão, tabela de preço padrão, indicador de presença padrão, geralmente presencial, né, porque normalmente é atendimento em balcão, mas pode ter os outros também ali para vincular. Aqui na guia de estoque a gente pode vincular um tipo de movimento específico apenas para a nota fiscal de consumidor, aviso de estoque, se vai bloquear a quantidade negativa ou só avisar, posso só estar avisando ao invés de bloquear, né? A opção do carnê, para quem usa carnê em impressão de contrato de confissão de dívida, a gente pode vincular a impressão do sistema. E aqui nas funcionalidades, não permitir emitir fora de sequência, ou seja, se eu for tentar emitir uma nota fiscal posterior a uma nota fiscal que eu deixei em aberto, ou seja, que eu não imprimi, não transmiti para o Cefaz, ele vai me bloquear. Essa funcionalidade ela é bem interessante para não esquecer, né, de fazer um faturamento de uma nota fiscal. Por exemplo, se a pessoa vai fazer alguma outra atividade e deixou a nota fiscal em aberto, o sistema ele vai ter essa configuração de não permitir emitir notas fiscais fora de sequência, e também tem a opção de buscar o pedido pelo número na hora de fazer o faturamento do pedido. Agora vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo Notas Fiscais Eletrônicas de Consumidor, NFCE, que é o cadastro do configurador do Unidanf. Então, aqui em Notas Fiscais Eletrônicas, Documentos Fiscais Eletrônicos, NFCE, configurações do Unidanf, eu posso estar acessando essa ferramenta, onde basicamente a gente tem normalmente um código e a gente aponta o executável onde essa ferramenta está instalada. E posso também vincular uma série específica dessa configuração. Aqui também tem um botão de associação do Unidanf para realização de impressões de uma série fiscal específica. Quando a gente vincula essa configuração do Unidanf a uma série, todas as configurações de impressão dessa série serão anuladas, tá? Aqui a gente pode usar alguns parâmetros específicos. Lembrando que essa tela ela é normalmente usada pelo próprio suporte técnico da Grid, mas é interessante saber a funcionalidade dela. Ela só é usada caso lá na configuração do PDV do Grid esteja configurado para utilizar esse tipo de impressão, senão vai usar o padrão do sistema. Agora, vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas, que é o NFCE. A ferramenta se chama Configurações CITEF, que é referente às configurações para a integração do TEF no grid.
Então, a gente vai entrar aqui em notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos, NFC, configurações, configurações CTEF. A gente consegue configurar e vincular alguns códigos e algumas parametrizações dentro dessa tela. A gente tem o IP do servidor, onde está alocado o grid, a ID da loja, que é normalmente disponibilizada pela integração, pelo integrador, né? Aqui alguns parâmetros adicionais, que daí a gente vai informar aqui o CNPJ da empresa, no caso o nosso cliente que vai estar emitindo a nota fiscal. Aqui a gente tem o código do terminal, que identifica o número do terminal PDV, para vinculação também. Aqui, se o cliente vai usar a carteira Pix, vai ter o Pix integrado no terminal. Aqui os parâmetros adicionais, normalmente a gente coloca a porta COM, que vai ser a comunicação da portinha que está vinculado ali à maquininha do cartão, que é normalmente uma porta USB, e ela tem um númerozinho lá dentro do computador, que é esse número aqui que fica vinculado no sistema. Aqui a gente escolhe a integração, que a gente tem integrado com a CTEF e com a Dextaxa, que são as duas empresas vinculadas no sistema. E aqui tem também uma configuração do IP e porta para comunicação do terminal com o socket, né? Que é só no caso da Dextaxa daí. E aqui tem uma opção também de senha do supervisor. Se a gente quer alterar a senha do supervisor que está vinculada no TEF, a gente consegue alterar nessa ferramenta também. Agora vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo NFC, que é o emissor de nota fiscal de consumidor. Então a gente vai entrar aqui em notas fiscais eletrônicas, que é o módulo principal, documentos fiscais eletrônicos, NFC, nota fiscal de consumidor. Vai abrir essa janela aqui, que a gente consegue ver o nome da nossa empresa, o nome do nosso PDV, e aqui a gente tem alguns recursos específicos para estar emitindo a nota. A gente vai focar nesse vídeo em busca de NFC e criação de uma NFC simples, ou seja, sem importar pedidos, sem ter uma integração com o TEF, nem nada disso. Então, o botão buscar NFC, ele serve para a gente buscar notas fiscais já emitidas. Aqui eu tenho o número delas, a data de emissão, o nome do consumidor, CPF ou CNPJ, situação e valor total. Aqui eu consigo filtrar por nome de consumidor, por série, ou senão eu posso estar selecionando alguma nota fiscal que eu queira ver na tela. Aqui pelo botão criar NFC, eu vou criar uma nova nota de consumidor, ou pelo comando F12, ou clicando no botão aqui com o mouse. Aqui para identificar o produto, eu posso identificar de três formas, ou digitando o código do produto, ou lendo o código de barras do produto com um leitor, ou pela lupa, eu posso selecionar o produto do cadastro que eu tenho aqui os acessos disponíveis dentro dessa busca dos produtos cadastrados. Aqui eu tenho o código do produto, descrição, referência comercial, preço de venda e quantidade de saldo disponível em estoque. Posso filtrar por nome específico do produto, uma parte do nome, ou se não, posso selecionar o produto que eu quero aqui pela grade. Confirmo, posso trocar a descrição, posso trocar a quantidade, dependendo da configuração do grid, poderia trocar CFOP e valor. Se eu dou Enter, para identificar o produto, ele já vai me ilustrar a nota fiscal aqui prestes a ser emitida. Então, eu vou usar o botão confirmar a NFC, que é o enviar e imprimir NFC, que chama pelo comando F10 do teclado, ou clicando aqui no botão verde. Eu posso selecionar a forma de pagamento. Tenho todas disponíveis aqui, os padrões do Cefaz. Vou botar dinheiro à vista no vencimento. O valor recebido, se fosse a maior do que o valor da nota, ele já me calcula o valor do troco. Se não, eu só deixo o valor que ele sugere, que daí é o valor original. Confirmo. Aqui eu tenho como ver nessa guia de pagamentos as formas de valor de pagamento, com o valor total da nota, dados de cobrança, valores com os impostos e totalizadores da nota,
dados fiscais, que vão ser preenchidos depois que eu autorizar, utilidades, com as funcionalidades da NFC aqui nesse lado esquerdo, e as funcionalidades do CTF integrado no lado direito, para quem já está integrado com a maquininha de cartão junto ao grid ERP. Aqui eu tenho a opção de inutilizar as notas, inutilizando a nota ou pesquisando as notas fiscais já inutilizadas. Lembrando que a gente está em ambiente de homologação, ou seja, uma nota fiscal de teste, eu vou transmitir ela pelo botão enviar e depois imprimir. Esse imprimir eu não vou jogar para uma impressora, eu vou salvar um PDF para ilustrar para vocês verem aqui como que vai ficar o cupom fiscal ou NFC depois de gerado. Vou salvar. Aqui eu vou abrir o NFC gerado. Então aqui eu tenho como visualizar ele. Só para a gente ver um pouquinho do NFC, então a gente tem um padrão aqui, com todos os valores, informações e o QR Code aqui para ler também, caso o consumidor queira a sua via dentro do seu dispositivo. E depois o NFC está prontinho. Agora, dentro do módulo NFC, emissor de nota fiscal de consumidor eletrônica, a gente vai demonstrar como importar um pedido. É uma maneira bem simples de trabalhar. A gente pode clicar aqui com o mouse, nessa opção aqui que a gente está vendo aqui no canto inferior direito, ou Ctrl P, com o teclado. Então aqui a gente importando o pedido, a gente vai ver os pedidos existentes dentro do sistema, que podem ser faturados, ou seja, pedidos liberados para faturamento. Aqui eu posso buscar por número de pedido, dar um Enter, ele já vai me mostrar. Ou pelo código do cliente, se eu tivesse o código do cliente, ele já me mostraria. Ou pelo nome do cliente. Então, por exemplo, digitando João, ele vai me filtrar só os pedidos do João. Aqui, como eu tenho só do João, me mostrou todos. E depois eu seleciono aqui o pedido, com um duplo clique. Ele já me busca os produtos que estavam vinculados nesse pedido e já me deixa a nota fiscal pronta para faturamento. Agora vamos mostrar como identificar um consumidor dentro da ferramenta NFC, que é a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor. A gente já tem uma nota fiscal aqui criada. Aqui, através desse botão Identificar o Consumidor, eu poderia selecionar um cliente já cadastrado. Selecionando ele, ele já vai me identificar o CPF. Ou através do código do consumidor, aqui no meu caso é o 7, que o sistema já sugere isso de forma automática na hora do lançamento da nota fiscal, eu posso colocar o nome da pessoa, opcionalmente, e o CPF dela. Aí eu consigo estar identificando aqui o consumidor sem precisar ter cadastrado ele dentro do sistema. Ou, como eu disse, selecionando aqui um cliente já cadastrado na carteira, eu posso estar selecionando ele através da lupa ou deixando o código do consumidor, só informar o CPF sem precisar cadastrar. Agora, vamos falar sobre mais um recurso da ferramenta NFC, ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, que é a aplicação de descontos. Que ela pode ser feita após inserir um pedido na Nota Fiscal de Consumidor, um pedido que não tenha desconto, por exemplo, ou dando desconto manualmente, sem problema nenhum, através de uma nota fiscal que não tem vínculo com o pedido. Então, a gente vai acessar esse botão de aplicar desconto, através do Ctrl D do teclado, ou com o mouse aqui clicando. Aqui eu posso dar desconto por valor ou por percentual dentro do valor total da nota fiscal. Posso botar, por exemplo, 75 centavos de desconto. Ele já vai me ilustrar aqui. Ou mesmo por percentual. Ele vai fazer 10% em cima dos 15,75, ou seja, ele vai recalcular o desconto. Se eu zerar, ele vai voltar. Se eu aplicar, ele vai aplicar os 10%. Então, eu posso estar escolhendo o tipo de desconto que eu quero, ou até mesmo por item. Então, eu vou zerar aqui novamente para ilustrar para vocês. Por item de nota fiscal também, se eu tivesse mais de um item, eu posso aplicar descontos por item específico, em valor
e já me aplica, ou percentual. Ele já calcula o percentual, mas eu poderia estar colocando, por exemplo, 10% e ele me calcularia 10% sobre o valor do item. Até vou mostrar para vocês aqui que eu zero e vamos colocar mais um produto para ilustrar como funcionaria essa ferramenta. Por exemplo, se eu quisesse colocar em percentual nesse 5% e no outro 7%, ele já me faz o cálculo. Assim como, se eu quisesse colocar em valor, eu quero colocar 0,75 nesse e 1,75 no outro. Aqui ele está fazendo um arredondamento, por isso que não manteve exatamente o que eu coloquei, ele arredonda aqui o valor para ficar certo o percentual. Depois de confirmado, então ele já me dá o desconto aqui aplicado e está tudo certo. Aí a gente consegue, inclusive, ver o valor do desconto através da ferramenta Colunas a Escolher. Basta clicar com o botão direito do mouse aqui, Colunas a Escolher, e arrastar o valor do desconto para dentro da ferramenta para ver o desconto em cada item. Agora vamos falar sobre a ferramenta NFC ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, especificamente da função Informações Adicionais. Depois de eu ter feito a nota, importado o pedido ou manualmente, antes de transmiti-la através do botão enviar e imprimir, eu consigo acessar as informações adicionais que é o Ctrl+I através do teclado ou através do mouse aqui clicando no botão azul. Aqui eu tenho algumas opções de edição de informações, como CFOP, para trocar o CFOP padrão da nota, o vendedor, o preposto, se fosse o caso, vencimento, o banco, a tabela de preços, se fosse o caso, o tipo de cobrança, o indicador de presença, o tipo de frete. Conforme eu escolho aqui, ele vai me ilustrando aqui ao lado, tanto no indicador de presença como no tipo de frete, ele me ilustra aqui ao lado a descrição do código, já que aqui a gente não tem a descrição dentro dessa seleção. Eu posso vincular uma transportadora específica, eu posso incluir um valor de frete, se eu quiser cobrar o frete, e depois eu confirmo. Agora, vamos falar sobre a ferramenta NFC, ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, especificamente da alteração dos meios de pagamento ou formas de pagamento da nota fiscal eletrônica. Então, a gente vai estar acessando o botão de enviar e imprimir a NFC, que é onde a gente vai transmitir a nota fiscal, acessando esse botão pelo F10 do teclado ou clicando com o botão aqui com o mouse. Então, aqui a gente tem a forma de pagamento que a gente vai escolher para a transmissão da nota. Então, aqui a gente tem todas as opções disponíveis do Cefaz. Então, basta escolhê-la, cartão de crédito, por exemplo. Aqui também tem a opção de escolher o vencimento de forma dinâmica e confirmar que essa informação vai para o XML da NFC e também aparece aqui no sistema do grid, né, como forma de pagamento. Tela de nota fiscal de consumidor eletrônica dentro do grid. E vamos fazer uma venda fictícia aqui com um produto fictício e depois realizar a transação. Aqui a gente vai criar uma nota fiscal nova através do botão F12 e vai colocar um produto aqui ou selecionar pela lupa. Vai puxar o valor e a quantidade do item e após eu vou enviar a nota fiscal para a Receita. Antes de enviar, eu vou usar o método de cartão de crédito ou débito, que são as opções que a gente tem integradas hoje dentro do PINPAD. Então, seriam essas as transações integradas em TEF, cartão de crédito ou débito. Eu vou começar pela do cartão de crédito. Então, aqui eu já tenho o valor e tudo mais. Eu vou enviar a nota fiscal. A partir do momento que eu enviar a nota fiscal, irá aparecer essa mensagem aqui para mim no PINPAD. Então, a pessoa pode ou aproximar ou inserir o cartão. Então, aqui a gente vai inserir o cartão.
Aí eu vou escolher a forma de pagamento, então se vai ser à vista, ou parcelado pelo estabelecimento, que no caso seria a empresa, ou pela administradora do banco, né? Ou consulta parcelamento. Aqui eu vou simular que é um crédito à vista e vai aprovar a transação. Depois disso, vai ser impresso o NFC e ele vai sair nesse formato aqui. Aqui é o NFC tradicional, que a gente já conhece do grid, e aqui embaixo tem o comprovante de pagamento, que é a parte adicional, né, que é o comprovante aqui do pagamento da transação do cliente. Aqui tem algumas informações também de data e alguns códigos aí. Por exemplo, esse código aqui seria o código usado para cancelamento da transação. Esse número é importante caso for precisar cancelar a transação. Aqui a gente vai finalizar o procedimento e agora a gente vai simular uma venda no cartão de débito. Então segue a mesma lógica, coloca o item, após coloca para enviar e imprimir a nota fiscal. Aqui eu vou usar a forma de pagamento cartão de débito. Eu vou enviar, vou passar o cartão. No débito eu tenho a opção à vista, compra e saque, consulta parcelas CDC ou CDC. Aqui eu vou usar a opção à vista, que é a mais tradicional, que é a usada normalmente. Então segue a mesma linha, ele vai liberar a opção de impressão do NFC e depois finalizou o procedimento. Agora eu vou imaginar que essa nota de consumidor aqui, o cliente voltou depois de uns 15 minutos e não quer mais a mercadoria. Por algum motivo vai ser cancelado esse NFC. Como eu vou fazer para realizar esse procedimento? Antes de cancelar o NFC, eu preciso cancelar a transação de TEF vinculada. Então aqui o sistema vai me instruir como fazer isso e eu vou fazer isso com vocês agora. A gente vai acender a mesma tela de antes, que é enviar e imprimir o NFC, vai acessar a guia de utilidades, que é essa guia aqui ao lado, abertura do menu gerencial, vai trocar aqui para cancelamento de transação aqui na opção, vai confirmar. O sistema grid vai pedir o código do supervisor. Normalmente não é usado senha. Se a pessoa quer senha, dá para entrar em contato com a gente e configurar. Caso não use senha, pode confirmar e avançar aqui. Então eu vou cancelar cartão de débito, que foi a última transação que eu fiz. Eu vou digitar o valor que eu quero cancelar. Lembrando que esse valor aqui é o valor da NFC que eu selecionei para cancelar. Eu poderia ter cancelado alguma outra que não fosse a última também. Basta selecionar a NFC desejada para cancelamento. Aqui eu estou cancelando a última. A data de transação eu vou preencher a data corrida do dia da transação, sem as barrinhas, como está exemplificando aqui. Aqui no número do documento, eu tenho esse número no NFC impresso, ou se eu digitar um número aleatório aqui e clicar em confirmar, ele vai me dar o número do NSU, que é o número que eu preciso utilizar para cancelar essa transação. Eu tenho que ter o cartão de crédito, então o meu cliente tem que estar aqui perto para passar o cartão novamente para poder cancelar essa transação. Então, após essa mensagem, eu posso cancelar a NFC, inserindo um motivo pelo qual eu estou cancelando, e confirmar aqui, vou conseguir cancelar o meu NFC normalmente. Agora, vamos falar sobre mais um relatório do módulo NFC, ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, que é o relatório de NFC por status e data. A gente vai estar acessando aqui notas fiscais eletrônicas, relatórios, notas fiscais de consumidor ou NFC por data e status, ou status e data. Aqui a gente vai acessar o relatório, a gente tem a opção do dispositivo de saída, vídeo, impressora, arquivo ou e-mail, zebrado sim ou não, data de emissão, ele vai sugerir o mês que a gente está corrente no momento, seleção de status, eu vou selecionar todas as situações,
por padrão ele vem só as impressas, eu quero ver todas. E eu tenho o tipo de impressão também, que eu posso ver apenas NFCE, que daí ele vai me dar as notas fiscais nesse formato, com número da série, nota, emissão, cliente, status, valor do IPI e valor total. Então a gente tem outros formatos também, com produtos. Tem o totalizador aqui embaixo, de todas as notas, totalizador por nota. Total por produtos. Daí ele faz por produto as vendas, as notas. Ou detalhadas, que daí ele vai fazer uma quebra por forma de pagamento. Cartão de crédito, valor vendido com o cliente, e data e nota. Dinheiro, faturamentos em dinheiro, com os totalizadores. Não informado também, que eu tenho algumas não informado a forma de pagamento. E aqui os totalizadores.